Bendito seja o nome do Senhor sobre as nossas vidas. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. No Velho Testamento. Crônicas 20. Deus concede a Josafá vitória. Amém. Quero ler com você somente o verso 9 e o verso 10, e o 11 e o 12 e o 13. Vamos lá, do 9 ao 13. Amém? Quem encontrou, diga amém. Encontrou, Henrique? Que maravilha. Encontrou, irmão? Glória a Deus. Encontrou, irmão Bruno? Ainda não. Então, a gente fala, quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Então, misericórdia. Achou? 2 Crônicas 20, do verso 9 até o 13. Aleluia, Jesus. Pronto, amém? Então, vamos lá. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão o pago vindo para lançar-nos fora da nossa herança, que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá em pé, estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, que está uma parcela da tua palavra, Pai. Ministra, Senhor amado, o meu coração em primeiro lugar, a minha mente, esquadrinha, Senhor amado, o meu ser nesta manhã, para transmitir, ó Pai amado, aqueles que estão aqui, Pai, as tuas servas, ao teu servo, Pai amado, que está sendo instruído dentro da tua palavra, Pai amado, que venha o conhecimento sobre as suas vidas, que venha a tua unção de sabedoria, unção de graça, Pai, para que o Senhor se manifeste sobre as suas vidas e o teu nome sobre cada vida seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus me fez ler ontem 1 Reis, capítulo 8, e algo me chamou a atenção sobre a construção do templo. Quando Davi desejou na sua alma fazer isso para Deus, porque todo mundo tinha casa, todo mundo habitava em casa, o rei habitava em palácio, mas Deus não tinha uma casa onde habitar. O templo do Senhor não era construído, e Davi decidiu construir um templo para o Senhor. Ele decidiu isso no seu coração, e ele foi orar a Deus, e ele foi perguntar para Deus o que Deus achava disso. Eu estou colocando as minhas palavras. E quando Deus responde para ele, o Senhor diz para ele assim: você não vai construir esse templo, você não será o rei responsável por isso, mas o seu filho. É como se você olhasse assim: Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus,
porém um homem que pecou diante de Deus. Ele errou diante de Deus. E a Bíblia diz no Salmo 51 que ele pediu perdão para Deus. E Deus disse: crie em mim um novo coração e não retire de mim o teu espírito. Ou seja, aquela intimidade que nós temos, não retira por causa disso. E a Bíblia nos ensina que depois do pecado, foi gerado através do pecado uma criança. E essa criança veio a falecer. Mas depois disso, foi gerada uma nova criança. E essa nova criança tinha por nome Salomão. E Deus disse para Davi: você não será responsável pela construção do templo, porque a sua mão tem pecado, a sua mão tem sangue, a sua mão tem morte. Você é um guerreiro, mas o seu filho não. E o Senhor fez uma promessa para Davi, que não faltaria quem se assentasse no trono de Israel. Aí eu parei e pensei um pouquinho no que foi que mudou daquela época para os dias de hoje. Porque nós não vemos mais a descendência de Davi sentando no trono de Israel. O que foi que mudou? Nós não vemos mais o templo construído. Nós vemos que já foi destruído o templo que Salomão construiu. Então as coisas mudaram, e mudaram muito ao longo dos anos. O sentimento das pessoas para com Deus mudou demais. Então as pessoas, elas escolheram situações ao invés de Deus. Eles escolheram circunstâncias através de Deus. Eles não escolheram servir a Deus de todo o coração. E a gente vê que isso era o decorrer da história. Quando você vai no Jardim do Éden, Adão, Deus foi lá, criou ele, depois veio a mulher, depois eles caíram em pecado e se afastaram de Deus. Então isso acontece diariamente com o ser humano. Então mesmo que a gente tenha vontade de se aproximar de Deus, a Bíblia nos ensina que é necessário que a gente se santifique, se purifique, para nós nos colocarmos diante dele. E quando ele disse para Moisés: fala para o povo que amanhã eu estarei no meio de vós, diga para eles santificar e se purificar. Porque a presença de Deus é santa, o nosso Deus é glorioso, ele é tremendo em poder. Então não é de qualquer maneira que nós nos apresentamos diante dele. E ele diz dentro da sua palavra que ele quer limpos de mãos e puros de coração. E aonde que a gente encontra isso nos dias de hoje? Limpos de mãos e puros de coração. Em que ser humano você encontra isso? Limpeza da mão e pureza do coração. A gente só encontra isso nas crianças. Porque a criança, ela é pura no seu sentimento. E ela é limpa nas suas atitudes. E você não vê uma criança tramando contra ninguém. Você não vê maldade na criança. Então a criança é sempre impulsionada. Então o Senhor fala: aquele que vai se aproximar de mim, ele precisa limpar as suas mãos. Ele precisa estar intacto para que eu possa me apresentar diante dele. O sacerdote no passado, ele entrava dentro do templo do Senhor com uma corda amarrada, porque se a vida dele estivesse fora do altar do Senhor, se a vida dele estivesse em pecado, ele morria lá dentro. O Senhor fulminava ele dentro do templo, porque era só uma pessoa que entrava, era só ele que entrava. Então o fato dele entrar lá e estar em pecado, ele morria lá dentro, depois era puxado para fora, porque o outro que entrasse para socorrer também morria. Então hoje em dia nós observamos a maneira como as coisas se fazem. Então vamos agradar o pastor, vamos agradar o líder, vamos agradar isso, vamos agradar a Deus. O louvor, quando a gente louva a Deus, aonde que a gente coloca Deus em evidência? Nós estamos louvando muitas vezes muito mais para as pessoas e para o ego das pessoas, para aliviar a alma das pessoas, do que propriamente uma homenagem para Deus. Como é que nós vamos dizer para Deus que Ele é raridade se Ele é único? Aí nós temos que cantar para a pessoa, porque você foi desprezado, mas o seu desprezo e a sua atitude te levou a essa condição. No passado, o povo se afastava de Deus, sofria. Voltava para Deus, era próspero. Onde é que estava o problema? Estava em Deus?
estava no povo. Quando o povo de Israel é levado cativo para a Babilônia, a palavra de Deus diz que Ezequiel se assentou na beirada do rio, no dia do seu aniversário, e ele viu a glória de Deus se manifestar na beira daquele rio, e se mostrou para ele. A glória de Deus se manifestou para Ezequiel na beira de um rio, e Ezequiel sabia que existia um templo em Jerusalém, e a indagação dele foi: por que a glória de Deus está aqui e não lá? Porque lá é o lugar da sua morada. Aí o que eu entendo é que aqueles sacerdotes, eles substituíram a glória de Deus por utensílios pagãos. E eles começaram a colocar regimes e costumes humanos dentro daquilo que era Deus que estabelecia. Então, como a glória de Deus não era honrada naquele lugar, Deus fez questão de sair também daquele lugar e ir para um lugar onde ele seria honrado. Fosse na beira do rio, era o lugar onde o Senhor queria ser honrado. Então o profeta olhou e contemplou aquela maravilha, a glória de Deus, a Shekinah do Senhor sobre a sua vida. É uma visão exclusiva de um profeta, porque Deus, ele sai do seu lugar santo e vem para onde nós estamos. E como é que nós vamos trazer a glória de Deus hoje para dentro deste lugar? A Bíblia diz que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita dentro de templo formado por ele mesmo. Então o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro do seu coração. E para que ele esteja dentro do nosso coração, como é que está a nossa atitude? Como é que está o nosso comportamento? Porque nós sabemos que nós fomos levantados por Deus para adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Em espírito e em verdade. Davi, ele queria fazer, mas não pôde fazer, porque Deus disse: da sua mão não. Tem coisas que não vão acontecer da nossa mão, vai acontecer na mão dos nossos filhos, porque essa é a vontade de Deus. E a gente percebe que Salomão, ele conseguiu levantar um templo para Deus. Levantou um templo. Quando você vê aquele muro de Jerusalém, aquela parte que sobrou, aquela parte que sobrou é do verdadeiro templo. Mas só que onde está a glória de Deus? Sabe aonde ficava o altar? Aonde ficava a arca, a presença de Deus? Exatamente onde está aquela cúpula dourada, que são os muçulmanos que dominam. Então o altar do templo ficava ali. Então eles cercaram, destruíram aquela parte onde era do templo. O povo fica só com a muralha, e eles ficam com o lugar principal. Ou seja, mais ninguém vem aqui adorar a Deus nesse lugar. Eu estava assistindo uma reportagem de uma pessoa que visitou lá. É tudo cercado com vidro. A pedra aonde Abraão sacrificou Isaac, ela é cercada, porque as pessoas iam até lá e pegavam lascas da pedra. Então eles cercaram, eles protegeram, e não é todo mundo que consegue entrar lá dentro. E se você entrar lá dentro, você não pode falar de Jesus, você não pode falar de Deus, você só pode observar, você só pode tirar foto e filmar, porque o verdadeiro lugar de adoração já não pode mais adorar ali. Então Jesus, quando indagado, ele diz: qual é o lugar verdadeiro de adoração? O Pai busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então é assim que nós devemos adorar a Deus, em espírito e em verdade, porque não existe lugar certo para isso. Não é a igreja A, B, C, D ou F até Z. É o nosso coração diante do Senhor. E Salomão constrói o templo, e aquele templo é edificado ao Senhor. E ouviu o tamanho do sacrifício que ele ofereceu para Deus. Nós vemos que para livrar o povo de Israel do Egito, era um cordeiro e o seu sangue aspergido no portal, nos umbrais da porta. Salomão ofereceu 120 mil bois em sacrifício para a consagração do templo. 20 mil ovelhas
140 mil animais. No livro de 1 Reis, capítulo 8, diz que não existia lugar para tanto sacrifício. A gente olha um montante, você imagina quanto tempo levaria? E se não me falha a memória, foram 7 dias. 7 dias. Eles ofereceram um sacrifício de 7 dias. 140 mil animais. Os sacerdotes aspergindo o sangue, sacrificando os animais. Você imagina o trabalho? Você acha que dá 7 dias para 120 mil animais? 140 mil animais? E ele vai e consagra aquele templo. E de tanta foi o sacrifício, que a glória de Deus, assim que ele terminou de oferecer o sacrifício, a glória de Deus começou a encher o templo de fumaça. Louvado seja Deus. Eu digo assim que o fogo e a fumaça do Espírito Santo é sinal da aprovação de Deus de tudo aquilo que nós estamos fazendo. E a fumaça invadiu aquele lugar, tomou conta daquele lugar. A glória de Deus significava que Deus estava aprovando aquele templo. Louvado seja Deus. Deus aprovou o lugar. Eu entendo assim que Deus aprovou este lugar, para que todas as vezes que nós entrarmos por essa porta, nós vamos vir com dores, com aflições, mas é aqui que nós vamos ser curados, é aqui que nós vamos ser aliviados, é aqui onde o nome do Senhor será glorificado, é aqui onde a bênção vai chegar sobre nós. Louvado seja Deus, aleluia. A Shekinah do Senhor, a glória de Deus, ela invade este lugar e as nossas vidas. E Salomão usou essas palavras que Josafá usou para a consagração do templo. Senhor, se lembra quando o seu povo estiver com fome. Se lembra quando o seu povo estiver aflito, estiver sendo perseguido, estiver em guerra. Se lembra, porque o seu povo virá a este lugar sacrificar e buscar a tua face. Por isso que muitas pessoas falam: a minha igreja, eu cultuo Deus dentro de casa. Não existe como. A partir do momento que somos igreja, igreja significa saídos para fora, vamos para fora, sair de dentro do nosso lar. Então nós precisamos ir aonde está a glória de Deus. E aonde está a glória de Deus? A manifestação do seu poder está neste lugar, está na casa do Senhor, aonde Ele faz morada. Louvado seja Deus. Aleluia. Então Salomão, ele faz esse relato. São quase 60 versículos no capítulo 8. Eu olhando assim, falei: Senhor, são várias promessas. São várias promessas que o Senhor faz. E Salomão vai ali falando item por item. É como se Deus estivesse dando para ele o futuro, a visão daquilo que viria pela frente. Louvado seja Deus. Aquilo que poderia chegar sobre a vida do povo. Significa que no mundo tereis aflições, no mundo tereis dificuldades, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Repete comigo: no mundo terei tribulação, mas eu não devo temer, porque o Senhor Jesus Cristo está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Louvado seja Deus. Não temos o que temer. Louvado seja Deus. Salomão edifica o templo ao Senhor, consagra o templo ao Senhor, faz um relato diante de Deus. Depois nós chegamos em 2 Crônicas, quando a sucessão do rei Salomão. Josafá é depois de Salomão. 40 anos reinou Salomão. E nós vemos quanta sabedoria Deus deu para esse homem. Quanto conhecimento da parte de Deus, quanta instrução dentro da palavra de Deus. O livro de Provérbios são 31 provérbios, 31 capítulos, um para cada dia, e nós não tomamos conhecimento. Nós vamos para Eclesiastes, o pregador nos ensina que vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Se formos analisar vaidade por vaidade,
Tudo é vaidade. Fazer a barba é vaidade, cortar cabelo é vaidade, pintar cabelo é vaidade, tudo é vaidade. Então não vamos colocar nisso. Quando a gente vai em Cânticos dos Cânticos, a gente vê ele falando sobre relacionamento de homem e mulher. Então Deus deu sabedoria para Salomão, e essa sabedoria alcançou muitas pessoas na terra, e alcança até os dias de hoje. Mas uma fala dele lá, que ficou registrado, Josafá, ele coloca, ele se vê aflito, ele se vê em dificuldade, e ele toma para si essa palavra. Senhor, o Senhor diz dentro da sua palavra, está escrito que quando eu tiver dificuldade é para eu me apresentar na tua casa. Quando eu estiver com dor é para eu vir na sua casa. Quando eu estiver com fome é para eu vir na sua casa. Que era para mim buscar a sua face. E Josafá traz isso à memória quando ele diz: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Era uma certeza que o rei Josafá tinha. Foi esse lugar que ficou estabelecido. Então vamos passar de geração para geração. Olha, eu passei, Davi recebeu de Deus, Davi passou para Salomão, depois de Salomão vieram seus herdeiros, e isso foi passando de geração para geração, e quem herdava o título de rei, herdava também o templo do Senhor e a glória do Senhor. Resta saber como é que cada um trabalhou essa fase da sua vida. Houve reis que assumiram o posto de rei e desprezaram o templo. Houve reis que sucederam aquele que desprezou e disse: eu quero trazer de volta essa essência, essa glória, essa manifestação. Nós precisamos reconstituir os sacerdotes. Onde estão os sacerdotes? Morreram todos. Quem são os seus descendentes? Vamos colocá-los no lugar, vamos restabelecer a ordem. E ele foi lá e restabeleceu a ordem. Passado o seu reinado, ele morre, vem outro que despreza de novo o templo do Senhor. Desprezando o templo do Senhor, aí as coisas começam a dar tudo errado, até chegar no rei Josafá. Mas quando chega nele, já está tudo estabelecido. E ele, com intimidade com Deus, fala: Senhor, é nesta casa que está o seu nome, e é nessa casa que eu venho te buscar neste momento de aflição. Porque ele ouviu dizer que vinha contra ele um grande exército. Ele tinha 30.000 soldados e vinha 180.000 contra ele. Ele não teria força, nem juntando todo o seu reino, para estabelecer um exército contra o exército inimigo que vinha para torná-lo cativo. Mas ele busca a Deus. Ele busca a Deus. A Bíblia diz que ele jejua, que ele ora, que ele clama a Deus, e ele convoca todo Israel para também jejuar, para também buscar a face do Senhor. E ele vai e se apresenta diante de Deus com esse relato: agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitisse que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da nossa herança que nos fizesse herdar. Ou seja, o exército vinha para tirar eles daquilo que era deles mesmo. É como se o inimigo hoje quisesse tirar você dentro daquilo que é seu por direito, herança. Amém? Repete comigo: herança. Você sabe o que é herança? Sabe o que significa herança? Por exemplo, nós temos o Velho e o Novo Testamento. Só que o Velho Testamento, ele é sombra do Novo Testamento. E o Testamento, para ter validade, ouça bem o que eu vou dizer: aquele que fez o testamento, ele tem que morrer. Eu tenho muitos bens, eu quero deixar uma herança para os meus filhos, então eu vou elaborar um testamento.
deixando e dividindo e entregando para cada um o que é dele por direito. E eu entrego só depois que morrer. É a última vontade. O cartório registra como se fosse essa a última vontade daquele que fez o testamento. Então, a Bíblia nos ensina isso, que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o que fez o testamento. E para esse testamento ter validade, Ele precisava morrer. E Ele morreu. Só que a Bíblia também diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele ficou 40 dias caminhando ainda sobre a face da terra. E hoje, através do Espírito Santo, Ele está pessoalmente para entregar a sua herança. Ele fez o testamento e agora Ele quer garantir que você receba a sua herança. Mesmo que o inimigo queira tirar você da sua herança, tirar você do direito que lhe é seu, é redundante, mas por direito, o Senhor veio para estabelecer essa ordem. Não é o seu inimigo que vai conseguir tirar você da parte que o Senhor lhe deu. Não é o seu adversário. Porque nós observamos aqui que os 180 mil, a valentia de homens guerreiros, não é o suficiente contra o Deus que nós servimos. O inimigo pode planejar da maneira como ele quiser. Ele pode ir lá, acender vela preta, amarela, matar galinha, sacrificar, pegar a cabeça de porco, sangrar, fazer tudo. A hora que Deus chegar, tudo isso acaba. Louvado seja Deus. Não tem o que prevalece, não tem obra de bruxaria que seja estabelecida. Se Deus chegar, quando Jesus chega, acaba tudo. Acaba tudo, porque Deus salva, liberta, transforma, mas depende muito de como nós chegamos diante dele. Era rei, mas se humilhou. Era rei e se humilhou. Tinha autoridade e se fez servo. Se colocou na condição de quem precisa, não de quem faz, de quem manda. E tem muitas pessoas que se aproximam de Deus mesmo em sofrimento, querendo dar ordem em Deus, querendo estabelecer como Deus deve fazer as coisas. Na sua cabeça, em sã consciência, passa pela sua mente alguém morrer para dar vida para outro? Se hoje as pessoas se recusam a doar órgãos, o que dirá a própria vida? Mas Deus estabeleceu um plano através do teu filho, Jesus. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Então Salomão, ele consagra o templo. Josafá, ele entra no templo. A glória de Deus se manifestou com Salomão e também na vida de Josafá. Mas uma coisa me chama a atenção. Quando a gente chega em 2 Crônicas, capítulo 7, no verso 11, diz assim que Salomão, tudo aquilo que ele intentou fazer para Deus no templo do Senhor e na sua casa, ele conseguiu com êxito. O que chama a atenção? Tudo aquilo que ele quis fazer para Deus. E no 1 Reis capítulo 8 ele fala assim: eu fiz o que tinha de melhor. O que tinha de melhor? Era ouro, tudo bonito. Tudo para Deus é o melhor. Repete comigo: tudo para Deus é o melhor. Tudo para Deus é o melhor. Tudo para Deus é o melhor. A gente quer oferecer para Deus só o bagaço, mas Deus quer de nós o melhor, porque Ele dá para nós o melhor. E Salomão, ele diz: eu construí tudo com tudo de melhor que existia. E ele termina a sua fala diante de Deus, a sua intercessão, a sua oração. Mas quando a gente chega em 2 Crônicas 7,14, o que Deus diz? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do alto céus e sararei a sua terra.
Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Ou seja, tudo aquilo que Deus aprovou no templo, Deus condicionou. Fala, eu não me emociono. Eu lendo esse texto falei assim, Deus não se emociona como nós nos emocionamos. Hoje é aniversário da pastora, a gente vai se emocionar, ela vai se emocionar, vai passar o dia, as pessoas vão cumprimentar, tem tudo isso daí, ela vai chorar, e Deus não é emotivo. A gente vai com ele com um presente e ele fala, o que é isso? Você chega para Deus para oferecer uma oferta, ele fala, conserta com seu irmão antes de trazer. Significa que Deus ele não vai agir como nós agimos, porque Ele é soberano. Então Ele condiciona o povo, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, tem que se humilhar. Por quê? Porque antes do templo estar construído, qual era a atitude do povo? Nós chegamos diante do Senhor, na casa do Senhor, de qualquer maneira, e não reconhecemos as nossas próprias falhas. Achamos que estamos corretos em tudo aquilo que a gente faz. Nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nos nossos gestos, no nosso jeito, a gente acha que está tudo certo. E quando chega diante de Deus, o Senhor fala assim, se o meu povo se humilhar. Por quê? Porque nós estamos chegando diante de Deus com muita arrogância, muita soberba. E o que é humilhação? O que é humildade? O que você entende por humildade? A gente acha que uma pessoa humilde é aquele que se veste com roupa simples. Mas a gente vê pessoas bem vestidas com humildade. Amém? E vê pessoas mal vestidas com arrogância. Então, a humildade não está na roupa, mas sim nas atitudes, no comportamento, na maneira de ser, nas palavras. Nós precisamos corrigir as nossas palavras ao longo do tempo. Não é que eu sempre achei que eu estava certo lá atrás, mas no que diz respeito à família, Deus ele me deu um choque em 2010. Um choque de realidade, onde me fez rebobinar tudo e apagar exatamente tudo aquilo que eu havia aprendido com o ser humano e me voltar para Deus literalmente, para saber como que Deus queria que fosse. Aleluia! Mas foi um choque. O Renato tomou um choque de 13.800 volts. Encostou aqui, saiu na virilha, estourou, quase que estoura ele. O meu choque não fez nada disso no corpo, mas no espírito, na alma, fez um strike. Um choque de realidade. Aonde me fez voltar o meu pensamento para Deus e olhar para a Bíblia e ler a Bíblia e falar, Senhor, eu quero ser como Tu queres que eu seja. Eu quero entender como o Senhor quer que eu entenda. Eu quero fazer como o Senhor quer que eu faça. Me ensina, me instrua, porque hoje, eu falei para Deus assim, hoje eu não tenho pai para sentar e conversar com Ele. Eu não tenho amigos onde eu possa sentar e abrir o meu coração. Eu falei, Senhor, eu só tenho a Ti, onde eu possa me derramar, e eu só posso receber a Sua instrução, para que eu seja melhor daqui para frente. Louvado seja Deus. E entender e compreender as pessoas, e abrir mão do nosso eu, para que a glória de Deus seja maior. Abrir mão do nosso próprio eu, para que a glória de Deus seja maior. Aqui o rei Josafá, ele abriu mão do seu eu. O rei Salomão, ele abriu mão do seu eu para fazer o melhor para Deus. Então nós precisamos abrir mão do nosso eu e ser o exemplo dos meninos, das meninas, dos maiores, de você ver as pessoas se alegrando, estar próximas a você. Nós precisamos abrir mão
daquilo que nós achamos que está certo. Você tem uma Bíblia, leia a sua Bíblia. Aprenda com Deus. O que eu sou hoje não é fruto dos meus estudos, da minha faculdade, não, é fruto desta palavra. E por isso, quando eu converso com qualquer pessoa, eu falo: o que está escrito na Bíblia? Para mim, o que importa é o que está escrito aqui, porque aqui não falha. Aqui existe um Deus que não erra, e Ele acerta todas. Amém? Ele acerta todas, Bruna, não erra uma. E às vezes, quando Ele fala hoje, às vezes Ele fala assim: não, está delirando. Daqui 2, 3 semanas você vai ver que Deus estava certo. Então compreenda, aprenda no Senhor. Aprenda com esses homens que, mesmo tendo muita autoridade, eles se submeteram à vontade de Deus. E Deus não é emotivo como nós somos, que muitas vezes não adianta a gente ficar chorando diante de Deus, que não é isso que vai resolver. Porque Ele fala dentro da sua palavra: o choro, quando for choro, tem que ser não fingido. Então não adianta chorar para Deus fingindo, que Ele sabe que é fingimento. Então, às vezes você só para assim, a lágrima desce nos olhos, você não abre a boca e Deus está contemplando aquela lágrima que está vertendo no seu rosto, para trabalhar a sua vida e colocar você no lugar que deseja o seu coração. Amém? Em nome de Jesus, vamos colocar em pé. Nós que nos chamamos como povo eleito, adquirido pelo Senhor, sacerdócio real. Amém? Fomos constituídos por Deus sobre a face da terra como membros do corpo de Cristo, estabelecidos como igreja, para manifestar na terra a glória do Senhor. Que a nossa vida seja cheia da Shekinah do Senhor, seja cheia da glória do Deus Todo-Poderoso. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Eu não trouxe o óleo aqui, mas não sei se óleo. Eu queria fazer uma unção aqui. Aleluia. Eu quero consagrar a vida da pastora, também a sua vida. Hoje é o seu aniversário, é um dia especial para a sua vida. Eu sou muito emotivo nessas partes, e é muitas perdas, são muitas circunstâncias da vida. E para quem não sabe, ela é minha pastora. Foi ela que me ganhou para Jesus, foi ela que me ministrou, foi ela que me instruiu, foi ela que Deus deu capacidade para me deixar como eu estou hoje, né? Então, é muita batalha, é muita luta. Então eu quero honrar você, amém? Com essa unção, assim como o templo foi consagrado ao Senhor, eu quero consagrar esse novo ano da sua vida, em nome de Jesus, amém? Como templo santo do Espírito Santo, para que Ele manifeste sobre a sua vida a tua graça, a tua glória, o teu poder, te dê mais graça, mais saúde, mais sabedoria, mais inteligência, para ganhar e conquistar mais almas para Cristo, amém? Com o seu jeito, com a sua maneira de ser, que eu não consegui mudar em 30 anos e não quero nem ter, amém? Que Deus estabeleça sobre a sua vida a sua vontade, e que sobre você venha a sua Shekinah e a sua glória, em nome de Jesus, amém? Eu te unjo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero, Pai amado, nesta manhã, Pai, consagrar a vida da tua filha, Pai, mas este ano de vida que o Senhor concede a ela,
Obrigado, Senhor amado, pela vida da minha esposa. Obrigado pela vida da minha pastora. Obrigado pela vida, Senhor amado, dessa mulher guerreira, Pai amado, batalhadora, vencedora na tua presença. Pai amado, que seja um novo ano repleto de bênçãos, de alegria, de realizações, e que o teu nome sobre ela seja glorificado. Concede a ela, Senhor, um dia maravilhoso na tua presença, que ela seja honrada, visitada, e o teu nome seja glorificado. É o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero ungir sua vida também. Amém. Foi igual ao Silvio Santos. Foi igual ao Silvio Santos. Aleluia. Louvado seja Deus. Para mim não perder minha bênção. Aleluia. Você é templo do Senhor, e esta unção significa que você é separado para Deus, um lugar onde o Senhor queira sempre estar, e o nome dele sobre a sua vida seja glorificado. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta manhã, Pai, eu te louvo, bendigo o teu nome e te agradeço, Pai, por tudo aquilo que o Senhor realizou nesta manhã, Pai. Porque embora, Senhor amado, pareça que não aconteceu nada, mas eu acredito, Pai, que nos céus muitas coisas aconteceram. Houveram decisões no céu a nosso respeito. Pai amado, que o nosso louvor tenha subido diante da tua presença, como cheiro suave às tuas narinas. Pai amado, que as vidas que aqui estão sejam abençoadas, tocadas pelo teu poder, Senhor. Tenha um encontro, Senhor amado, com cada um, para que o teu nome seja glorificado. Abençoa, Senhor amado, o restante do domingo. Abençoa, Senhor amado, ao longo da semana. Senhor amado, concede vitórias, ó Pai, vitórias sobre cada um, em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação no Santo Espírito de Deus esteja com a igreja de Jesus Cristo aqui reunida, e todos os irmãos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento seu irmão com a paz. Senhor, por gentileza, não esquece da pastora, que está completando mais um aninho de vida. Deus abençoe sua vida poderosamente. Amém, Jesus.